Abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Todos já abriram? Você que está em casa, segue a sua Bíblia. Lucas 24. Estamos todos com a Bíblia aberta? Vamos orar? Querido amado Pai, nos ajuda neste momento, Senhor, para que possamos compreender a Tua santa e doce mensagem. Como que lições aqueles discípulos que tiveram de Ti, ó Pai. Como que o Senhor usou Teu Santo Filho para pudesse chamar a atenção daqueles dois discípulos, nos chama hoje também, para que nós possamos, talvez estejamos não entendendo o Teu recado, e nos ajuda, nos auxilia com o Teu Santo Espírito, para que venhamos a entender o Teu Santo recado nesta manhã. Amém. Em nome santo de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus que aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecesse. Não o conhecesse. A distância que os discípulos estavam caminhando, mediante os arqueólogos, era entre 11 a 12 quilômetros. E o que eles estavam falando um para o outro? Tipo, que Judas fez, como é que pode um discípulo ali junto com ele, passando todo esse tempo com Cristo, e ele traía a Cristo? Como que pode, da forma que Cristo sofreu, da forma que ele foi escarnecido, cuspiram em seu rosto, bateram nele, da forma que ele apanhou, não é justo. Da forma que ele foi crucificado, da morte, da forma que ele morreu, enfim, eles estavam relatando coisas desse tipo. Verso 17. Verso 17. Sim, um detalhe, esqueci de falar do verso 16. No finalzinho do verso 16. O não reconheceram. Eu acho que do caminho a Emaús, um dos pontos mais importantes é o final desse verso. Como que os dois discípulos passou 3 anos e meio com Cristo e não o reconheceu? Será que com a comunhão que temos hoje, com a comunhão que nós temos hoje, com a santa comunhão que nós temos hoje com o nosso Pai Eterno, se Ele falar ao nosso ouvido, nós iremos discernir se é um anjo do bem ou um anjo do mal? Se um anjo de luz aparecer para nós para nos dar um recado, nós iremos identificar se esse anjo é de luz ou não? Se Deus aparecer em nós através de sonhos para que nós venhamos a fazer algo, será que com a comunhão que temos hoje, com a busca que temos hoje combatendo o Santo Espírito, lendo a Bíblia, lendo os livros de Ellen White, lendo os livros de Alejandro Bullion, esqueci da Santa Luz, Darlene Alves, e tantos outros escritores que temos em nossa igreja hoje, fazendo a meditação diária, lendo a meditação diária, fazendo o culto do pôr do sol, fazendo o culto diário do pôr do sol, enfim, com a comunhão que estamos tendo hoje, nós iremos reconhecer a Deus Ele aparecendo para nós. Verso 17. E eles lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Às vezes pensamos eu não sei se vocês refletem, mas eu, de vez em quando, eu fico me perguntando com as perguntas que às vezes eu me deparo com o que Cristo faz. Jesus se aproxima deles, demonstrou interesse ao perguntar sobre o que estavam conversando, por que estavam tristes. Será que Cristo não sabia por que eles estavam tristes? Será que Cristo não sabia o luto que eles estavam passando?
Será que Cristo não sabia o sofrimento que ele estava tendo naquele momento? Quando Cristo faz alguma pergunta, ele sempre, e você vai ficar claro nos próximos versos que nós iremos ler, mediante as perguntas que ele faz de reflexão, sempre é para que nós venhamos a voltar para a Bíblia. Mais ou menos para nós, como nós já sabemos da história, né? Fica fácil, né? Mas para nós, Cristo seria perguntando para nós: será que eles não sabiam de que o Cristo, não iria passar por tudo aquilo? Será que eles não sabiam daquilo? Ou seja, mandando voltar para os textos bíblicos para saber por que de tudo aquilo que aconteceu. Verso 18 e 19. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: quais? Que pergunta de Cristo, hein? Quais? Mediante a pergunta, ele está pedindo para que eles voltem para a Bíblia. Quantos de nós estamos perdidos no caminho? Quantos irmãos nossos estão dentro da igreja, mas não sabem que decisão tomar, porque está perdido mediante os problemas, as dificuldades, o luto, talvez, e não sabem o que fazer? E Cristo diz: volte para a Bíblia, venha ler sobre mim, para que eu possa te acalmar o teu sangue, o teu coraçãozinho. Vá para a Bíblia, venha conhecer mais de mim, para que eu possa te acalmar, para que eu possa te colocar em meus braços. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esse é o ponto-chave para que nós possamos esmiuçar bem essa história. Muitos de nós, muitos conhecedores da Bíblia, muitos que dizem que são cristãos, mas apenas são evangélicos, infelizmente, estão dentro da igreja apenas por causa de um profeta, apenas por causa de um curador, apenas por causa de um restaurador de famílias, apenas por um que pode auxiliar e ajudar a conquistar um trabalho, a restaurar sua família, a realizar uma cura. Por qual motivo você está vindo à igreja? Por causa de um profeta ou por causa de um Deus Todo-Poderoso? Aparentemente são iguais, mas no relato da história que estamos vendo até agora, faz toda a diferença. Se você ainda não entendeu bem, no decorrer da mensagem você vai entender onde que Deus quer chegar para cada um de nós. Verso 20 e 21. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Preste atenção no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eu vou repetir. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Infelizmente, não só esses dois discípulos em especial, mas todos os discípulos só tinham a Cristo como profeta poderoso. A quem você tem a Cristo? A quem você entregou a sua vida? Foi a um profeta poderoso? Muitos hoje estão saindo das nossas igrejas, infelizmente, porque se entregaram a um profeta poderoso. Muitos hoje estão saindo da nossa igreja, muitos estão saindo do cristianismo porque não entenderam, não conheceram realmente a Deus, não conheceram realmente a Cristo.
das igrejas hoje evangélicas, e por causa de decepções, porque perderam o trabalho, por causa de uma doença incurável, por causa de uma perda de alguém, ou porque, como nós vimos aqui na lição, porque Mariana olhou com cara feia, né? Foi o irmão Daniel, não foi? Fez um comentário. Irmão, que comentário? Porque a irmã não deu um bom dia, porque a irmã não pegou na mão, porque a irmã não foi cordial, porque a irmã olhou com o olho torto, então vou sair da igreja. Se nós estamos vindo por causa de um profeta para a igreja, realmente iremos sair por motivos fúteis. Mariana, passando a lição, eu comecei a pensar de quando eu fazia parte da Igreja Universal. E na meditação que fizemos ontem no nosso pequeno grupo, nós vimos ali com o pastor Josanã, não é isso que escreveu? O pastor Josanã, ele colocou ali em destaque, muito bem, o destaque dele ali, a observação, de que muitos estão vindo para a igreja por causa do ritual, por causa de um ritual, porque gosta das amizades, porque gosta da música, porque gosta da mensagem, porque gosta dos amigos, porque é um ambiente gostoso de estar, mas só que não teve uma entrega verdadeira a Deus, não conheceu a Deus ainda. Quando eu fazia parte da Igreja Universal, quando o pastor vinha à frente e convocava para que os membros viessem à tarde, o culto lá na Universal Principal no domingo pela manhã, então ele fazia o apelo no domingo de manhã, porque tinha um maior número de pessoas, para que pudesse à tarde, no domingo à tarde, viesse para fazer um evangelismo, pudesse entregar jornais, folhetos, ou sopão, enfim, qualquer coisa. A igreja, quase 100% vinha à tarde. Eu não entendo hoje, eu estou na igreja que eu acredito, eu creio, mediante o pouco de estudo que eu tive aqui na igreja, estou tendo diariamente, estudando, escavando a igreja, escavando a Bíblia, de que a cada estudo que eu venho ter com a Bíblia, eu me certifico que é a igreja que prega a verdade. E eu fico me perguntando, se eu estou na igreja que prega a verdade, por que a igreja 100% não é missionária? Por que uma parte dos membros da igreja são missionários, outra parte não é? Eu começo a refletir nesses textos que estamos lendo, em Caminho de Emaús. Será que realmente entendemos a mensagem de Deus? Será que estamos buscando um Deus verdadeiro ou estamos adorando um profeta poderoso? Amados, eu ia para a igreja lá em Belo Jardim, por isso essa belezura toda, Belo Jardim, tem tudo a ver, né, irmãos? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Em Belo Jardim, lá é um pouco diferente daqui, não sei se faz tanta diferença, lá chove, mas tem um período chuvoso, tem um período quente, mas tem um período chuvoso. Lá é agreste, não é agreste. Justamente. E à tarde, quando estava no período do verão, os irmãos iam à igreja. Quando estava no período chuvoso, os irmãos iam à igreja. Eu já fui várias vezes à igreja, saindo de casa, no decorrer do caminho, começava a chover, eu chegava na igreja todo molhado, porque não deixava de ir à igreja. Quando eu olhava, ficava com vergonha porque estava molhado, olhava para o meu lado, várias pessoas tinham feito a mesma coisa. Naquele período as pessoas não tinham a condição que tem hoje. Praticamente todos os membros não tinham carro, iam a pé e moravam distante da igreja. E não é como aqui em Petrolina, que a cidade é plana, lá tem ladeiras, tem subidas e descidas. Não sei se o Orlando teve o prazer de ver aquela linda e maravilhosa cidade, que se um dia Pernambuco fosse tornar um país, Belo Jardim é a capital, com certeza. Foi longe.
Um líder de igreja convoca a igreja para fazer um evangelismo. Não é um desejo do irmão ou da irmã, é um desejo de Deus. Não é uma convocação do irmão ou da irmã, é uma convocação divina. E nós temos que dar ouvidos à convocação divina. Agora estavam cabisbaixos, frustrados e decepcionados. Por que eles estavam frustrados? Por que eles estavam decepcionados? Olha que texto de Ellen White, preste atenção. Seguiam tristemente o caminho ao crepúsculo, falando sobre as cenas do julgamento e da crucifixão. Nunca antes se haviam sentido tão desalentados, destituídos de esperança e de fé. Caminhavam à sombra da cruz, coração ferido pela decepção, lábios trêmulos, disseram: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O Desejado pelas Nações, página 795, 796. Muitas pessoas hoje saem de nossas igrejas porque a fé dele estava em uma cura, a fé dele estava em uma bênção, a fé dele estava em um casamento, a fé dele estava no filho, na esposa, no esposo, estava nas bênçãos que estavam mediante aquele momento de entrega a Deus, estava tendo momentos de bênçãos, momentos de cura, enfim. O meu avô, aliás, eu não vou falar nem do meu avô, eu já falei antes, eu lembrei do meu primo. Meu primo, ele tinha cerca de 6 meses mais novo do que eu. Lógico para cá comigo. 6 meses mais novo do que eu. Com 3 anos de idade, ele começou a ficar doente. Minha mãe o levou para Recife e lá foi diagnosticado que estava com câncer no olho. Retornou para casa e foi marcado um retorno para fazer uma cirurgia para retirar-se todo o globo ocular. No dia que ele foi para a cirurgia em Recife, a mãe dele fugiu com como é que chama? Que é muito próximo, que é padrinho, como é que chama? Um padre. Ela fugiu com um padre de seu marido. Fugiu. O menino com 3 anos de idade foi para o hospital retirar o globo ocular e não só perdeu o olho, como também perdeu a mãe. Ela fugiu para outra cidade. Ele morreu e não soube de onde a mãe dele estava. O menino cresce sem um olho. Imagine essa criança numa escola sem um olho. Cresceu e quando fez a cirurgia, a médica disse: quando ele tiver uns 18 anos, mais ou menos isso, o câncer irá retornar e aí ele irá morrer. Não tinha o tratamento que tem hoje, né? O tratamento que se tem hoje, se fosse nos dias de hoje, com certeza talvez ele nem perdesse o olho. Com os 18 anos, aquele menino começou a ter problemas de saúde. Quando foi para Recife, foi diagnosticado que o câncer tinha retornado. Ficou internado para fazer uma nova cirurgia, foi feita uma nova cirurgia no pescoço. Minha mãe, ao término dessa cirurgia, mãe foi lá e viu e disse: mãe, ele chamava a minha mãe de mãe também, que fomos criados juntos. Ele disse: mãe, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Qual é, meu filho? Eu aceitei a Cristo como Salvador. Vieram 2 pessoas aqui, me apresentaram a Cristo, eu aceitei Ele como Salvador. Glória a Deus, meu filho. Aleluia. Ele todo sorridente. Alguns dias depois, minha mãe retornou. Ele já estava mais magrinho, não estava se alimentando, estava com sonda, estava bem magrinho. Mas ele: mãe, graças a Deus estou aqui firme e forte. E sempre falando de Deus para ela, aquele negócio todo. Alguns dias depois, minha mãe retornou e ele não mais falava, mas ele tinha um sorriso no rosto.
Alguns dias depois que minha mãe retornou, ele mal abria os olhos, mas quando viu minha mãe, ficou feliz. O que foi que ele fez? Sorriu. Uns 2 dias depois que minha mãe, na última visita, ele veio a falecer. Quando aquele jovem de 18 anos de idade, quando aceitou a Cristo como Salvador, qual era o que nós imaginamos, qual era o pedido de oração que ele fazia a Deus? Pela cura. Muitas pessoas vêm à igreja por causa de uma cura, porque está doente, porque alguém de sua família, alguém conhecido, muito próximo, muito amigo, está precisando de uma cura, vem à igreja por causa de uma cura. Está errado? Não, não está errado. Se estamos passando por dificuldades, temos que vir à igreja mesmo. Se temos problemas no casamento, na família, com o filho, com o marido, com a esposa, enfim, se está doente, se alguém pereceu, tem que ir realmente na casa de Deus, mas não com esse único intuito, não com esse, só com esse foco. Nós temos que ir à igreja, por mais difícil que estiver na nossa vida, não por uma simples cura, mas sim por uma entrega ao nosso Pai Eterno, por causa do nosso Deus. Deus não ouviu a oração desse jovem? Será que Deus não ouviu? Sim. Eu já relatei várias vezes aqui na igreja. Meu avô foi curado de um câncer. Ele estava já com a testa de óbito, já quase assinado do médico. Só faltava colocar a data. Acho que a assinatura já tinha. Faltava só colocar a data. Mas meu avô foi curado. Ele não só se libertou daquele momento que ele estava no vale da morte, mas com exames provando que ele foi curado de um câncer de próstata. Exames mostrando que ele foi curado. Mas 15 anos depois ele morreu. Amados irmãos, e você que está em casa, cura não converte ninguém ao cristianismo. Cura não salva ninguém. Se curas e milagres salvassem alguém, convertesse alguém, o grupo de pessoas mais convertidas, pelo menos no contexto bíblico, seriam aqueles judeus, aqueles hebreus que saíram do Egito. Quantos milagres aqueles hebreus não viram, não presenciaram? E a maioria rebeldes. Cura, entre aspas, milagre, entre aspas, para Deus é mesmo que nada. Porque nós não dependemos para a nossa salvação uma cura física, mas a maior cura, o maior milagre que Deus tem para nos conceder, que é o perdão de nossos pecados. Os milagres podem vir se Deus permitir, mas só que nós não podemos nos apegar aos milagres. Quando nós nos apegamos aos milagres, como foram com esses 2 discípulos a caminho de Emaús, quando ele viu que Cristo faleceu, a fé dele foi embora também. Por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja, porque pediram um milagre, pediram uma cura, fizeram inúmeras orações e não foram ouvidas. Aparentemente não foram ouvidas. E o pior, amados, muitas pessoas que estão no nosso meio conquistaram bênçãos, mas depois delas conquistadas, deixaram de buscar a Deus. Milagre não faz com que eu tenha intimidade com Deus. Quando eu peço uma cura e eu sou curado, não significa que eu estou tendo intimidade com Deus. Significa que Deus ouviu a minha oração. E o que eu irei fazer após isso? Eu irei me entregar realmente a Deus? No verso 22 a 24. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco, é até o que faz, né?
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. A grande pergunta é: por que eles não creram na mensagem que Deus mandou para aquelas mulheres? Muitas vezes, aliás, muitas vezes não, é muito bom ouvir mensagens que massageiam o nosso ego, uma massagem que nos dá um estímulo para buscar a Deus, uma mensagem que faz com que nós possamos dizer que nós somos mais que vencedores em nome de Cristo. Vá atrás da sua bênção, busque que você irá conseguir, Deus irá realizar o teu santo milagre. É maravilhoso, amados, é gostoso de ouvir, mas quando Deus nos traz uma mensagem, às vezes um pouco dura, e aquele irmão está sendo usado pelo inimigo, está amarrado em nome de Jesus. Rapaz, eu não volto para essa igreja não. Quantas pessoas deixaram de frequentar as nossas igrejas por ter ouvido uma mensagem mais dura? E ele disse: aquele irmão está falando da minha vida, como é que ele pode? Quantas vezes nós só queremos ouvir o que nós queremos? E amado irmão, aqui eu nunca falei isso, mas já falei para inúmeras igrejas. Quando eu sou convidado para levar uma mensagem, eu não estou preocupado em levar uma mensagem que vai agradar a liderança da igreja. Eu não estou preocupado com uma mensagem que vai agradar os irmãos da igreja. Eu estou preocupado se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou apto de levar essa mensagem e ficar atento com a mensagem que Deus quer que eu passe para a igreja, independente se a liderança ou se os irmãos irão gostar ou não. Amados, nós somos chamados para servir a Deus, não é para servir ao pastor, não é para servir a liderança da igreja, não é para servir aos membros da igreja, é servir a Deus. Nós temos que ser servo dele. Amém? Amém. Espero que você seja convidado novamente. Bom, amados, olha só, será que eles não sabiam de que Cristo iria ressuscitar no terceiro dia? Será que Deus não deixou claro para eles? Será que Deus não deixou recados para que advertiram que isso iria acontecer? Em Mateus capítulo 27, versos 62 e 63, se não foram desobedientes, deixaram aberto. Se foram mal criados, como uma pessoa que está abrindo a Bíblia agora, né? Exemplo, né? Cadê? 62 e 63, 27, 62 e 63. E no dia seguinte, que é dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, a quem ele está se referindo aqui? A Jesus. Aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles acreditaram ou não? Não da forma que Deus deixou escrito na Bíblia, mas eles sabiam de que alguma coisa iria acontecer no terceiro dia. É tanto que ele mandou colocar guardas. Agora, por que os seguidores, por que as pessoas que estavam junto com Cristo, que comeu com Ele, que dormiu ali próximo dele, que bebeu com Ele, que viu os milagres, que ouviram a santa mensagem de Cristo, não acreditaram em suas palavras? Será que nós estamos acreditando na santa palavra? Será que nós estamos buscando conhecimento? Será que nós estamos buscando amadurecimento espiritual? Será que nós estamos buscando intimidade com Deus para crer na Santa Bíblia? E uma coisa eu te digo, amado, eu não sou uma pessoa, eu não tive o prazer, como Mariana, de nascer em um lar adventista, onde desde pequenininha foi orientada pela Santa Bíblia e teve a oportunidade de ter uma bagagem enorme. Não sei se no período, que tem uns 200 anos isso, né? Não sei, né? Se já era nesse período, a mãe já conversava com a filha na barriguinha, não sei, que
Tem pouco tempo essa orientação, né, para os psicólogos, né? Já Não sei se século passado não tinha essas histórias. não tinha, né? Não sei se eu conheço. Mas manhã já cantava. Por isso que eu desafinado até hoje. Com traumas, né? Isso que dá traumas, né? Enfim, vamos pular essa história. Eu não nasci em um lar cristão, lar adventista. Eu não tenho um conhecimento grande da Bíblia, eu estou buscando. Mas quando outras pessoas religiosas que falam algo contrário ao que a igreja prega e o que está na Bíblia, opa, rapaz, eu não sei o que falar, mas eu vou procurar essa resposta, essa explicação a essa sua indagação. Eu vou procurar, mas eu vou procurar para ter conhecimento, mas não vou procurar porque eu estou com uma dúvida que o inimigo colocou na minha cabeça. Porque, independente do que as pessoas alegam que está contrário à Bíblia, mesmo que eu não tenha conhecimento, eu creio em Deus. Você crer que está aqui na Santa Bíblia não é um significativo de que você tenha um conhecimento de tudo que está aqui na Bíblia, mas sim crer no que Deus falou. Deus disse é assim, ponto final. Amados, quantas pessoas estão saindo do nosso meio porque pessoas começaram a pregar coisas contrárias ao que está na Bíblia e diz, rapaz, eu tenho 20 anos de igreja, nunca percebi isso, não é que tu tem razão, e sai da igreja. Porque isso, aquilo, outro está errado, o que a igreja está fazendo, o que a igreja está pregando em determinados momentos, eu não concordo. Amados, eu vou ser sincero a você, a liderança dessa igreja erra de vez em quando. O pastor que está à frente dessa igreja, me perdoe se eu irei decepcionar vocês, mas ele erra também. E se ainda for uma decepção maior, que alguém queira sair da igreja, eu não posso fazer nada. Mas a liderança da PEC, com todos os pastores que nós temos, que nos orienta, que nos dá os acertos necessários para cada momento de semana de oração, sei lá, eles também erram. A direção geral são um bando de pecadores. Não sei se é muito triste para vocês. Se você está buscando uma igreja que a liderança não peque, qual decepção. Eu tenho pena de você. Nós somos pecadores. Não haverá uma igreja que os membros não irão pecar, que a liderança não irá pecar. A grande pergunta é: quais são as colunas que estão alicerçadas nessa igreja? Onde que elas estão alicerçadas? É na base bíblica? Aí já muda de figura. Eu, com 15 anos de igreja, não consegui encontrar uma coluna na igreja, uma viga da igreja que não esteja de acordo com as Santas Escrituras. E como pastores que pegam, sim, como também sou pecador. Agora, se você for procurar alguma doutrina da igreja que não esteja alicerçada na Bíblia, pesquise. Procure uma cadeira confortável, no ar-condicionado de preferência, e vá pesquisar, vá estudar. Que Deus vai lhe ajudar a tirar as escamas dos teus olhos, para que você possa se aproximar e ter mais intimidade com Ele. Pesquise, mas nunca fique com dúvidas com as colunas que estão alicerçadas nessa igreja, porque todas elas estão alicerçadas nas Santas Escrituras. Amém. Amados, temos que procurar cada vez mais a estudar e ter mais intimidade com Deus, porque assim queremos entender o recado dele. Esses discípulos, em sua caminhada com Jesus, perderam a fé em sua palavra, e com isso o inimigo de Deus conseguiu lançar em seu coração as sementes da dúvida e do desânimo. Quando perdemos Deus de vista, o inimigo reina em nossas vidas. Quando deixamos de buscar a Deus, quando deixamos de estudar a Bíblia, quando deixamos de orar, quando deixamos de vislumbrar a santa voz de Deus, o inimigo começa a nos cercar para que nós venhamos sair da presença de Deus. Busque a Deus. Mas veja, olha só
esse texto 25 e 26. 25 e 26. Lucas 25 ou 24, perdão. 24, 25 e 26. É isso, né? 25 e 26, né? 24, 25 e 26. E esse que foram que tinha predito? Não. Tá? Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, não só Cristo falou do que iria acontecer com ele em alguns dias posteriores, mas os profetas já relatavam, eles tinham acesso a esse conhecimento. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Será que não era necessário que tudo aquilo acontecesse? Quando ele ouviu tudo aquilo, os discípulos retornaram para Jerusalém. Retornaram. Cerca de 11 a 12 quilômetros. Mas será que esse retorno já durante a noite não seria perigoso? Claro que seria perigoso. Mas olha o que Ellen White, iremos finalizar com esse texto de Ellen White. Olha só o que Ellen White fala a respeito desse retorno. A noite é escura, mas resplandece sobre eles o sol da justiça. Salta-lhes de alegria o coração, parecem estar em um mundo novo. Cristo é um Salvador vivo. Não mais o planteiam como morto, mas se regozijam por um Redentor vivo. Em alguns lugares do caminho não é seguro, mas sobem pelas partes íngremes, escorregando na lisura das rochas, não veem, não sabem que estão sendo protegidos por aquele. Quem é esse? Aquele. Quem é esse? O próprio Jesus, o próprio Deus está protegendo. Que com eles viajaram pelo mesmo caminho, tendo na mão o cajado de peregrino, avançam sempre, desejando ir mais depressa do que ousam fazê-lo. Perdem o brilho, mas tornam a encontrá-lo. Correndo aqui, tropeçando acolá, vão sempre para a frente, tendo bem próximo ao lado, por todo o caminho, o invisível companheiro. Amados, eu já preguei várias vezes a respeito do caminho de Emaús, para Emaús. Mas Deus, nesses textos, nessa mensagem, quando eu preparei, Ele me mostrou para mim coisas que eu não tinha percebido, e lições para que eu pudesse crescer, pelo qual eu não tinha percebido antes. Esses dois discípulos que estavam dentro da igreja estavam perdidos. Quantos de nós está dentro da igreja e está perdido? Quantos de nós, por decepções, por amargura, por palavras duras, por até mensagens duras, ele entendeu como uma afronta, e por desilusões da vida, quantas pessoas do nosso meio hoje não fazem mais parte de nossa comunidade religiosa? Da mesma forma que esses dois discípulos, Cristo veio para resgatá-los, nós também temos que ir até essas pessoas. Nós não temos que ir como juízes para essas pessoas. Esse é o grande mal de muitas pessoas, vão como juízes até essas pessoas. Nós temos que ir como Cristo foi para esses dois. Ele chegou com mansidão, com carinho, e sempre pedindo para que eles voltassem para a Bíblia, sempre com palavras doces e suaves, mas em nenhum momento ele tirou o foco da Bíblia. Nós não podemos, durante esses encontros que Deus irá proporcionar para cada um de nós, com pessoas que saíram de nossa igreja, nós não podemos passar a mão na cabeça dela, nós não podemos deixar de pregar a palavra, nós não podemos pregar o achismo. Temos que pregar o que está na Santa Bíblia. Esses dois discípulos estavam perdidos,
E quando eles se reencontraram com Deus, eles não pensaram duas vezes, voltaram para a igreja e foram pregar o Evangelho, mesmo mediante todo o perigo que estava ali. Estamos próximos do Caleb. O Caleb não é do mês de janeiro. O Caleb é todo dia de nossas vidas. Temos que orar. Nesse caso, hoje nós temos que orar, passar um período da igreja orando, mas após um determinado tempo temos que orar e agir, trabalhar, cair em campo, porque não podemos nos limitar à oração. A oração sem ação é mesmo que nada, é igual a água de batata, mesmo que nada. Amados, temos que sair do nosso conforto, temos que sair do ar-condicionado e ir para a rua, levar essa mensagem onde as pessoas estão, levar essa mensagem onde as pessoas estão. Deus tem nesse momento umas 11h46, então dá tempo de eu dar um link, tá? Tem de perguntas. 477. Deus nos chama, Deus nos convoca. Uma mensagem que todo mundo, que é uma linguagem mundial a respeito do cristianismo, é que nós somos soldados de Deus. Agora, que tipo de soldados nós somos? Uns soldados quando ouvem a mensagem do seu superior e atende e vai? Ou aquele soldado só quer ficar no ar-condicionado? Que tipo de soldados somos? Que tipo de cristãos somos? Que tipo de cristão nós seremos quando Cristo voltar sobre as nuvens? Que tipo de cristão nós seremos quando descer ao pó da terra? Temos que refletir, Pai querido. Eu não sei se alguém que está entre nós, ou alguém que está assistindo, ele se encontra igual aos dois discípulos a caminho de Emaús. Eu não sei. Eu não estou aqui para julgar. Nós não somos chamados para julgar. Nós somos chamados para servir a Ti. Para que nós possamos auxiliar essas pessoas no que elas estão precisando para continuar no Teu santo caminho. Às vezes não precisa nem do nosso auxílio para que essas pessoas voltem para o caminho. Às vezes, só numa mensagem, como ouvimos hoje, numa canção, ou no estudo da Bíblia, nós voltamos para o Teu santo caminho. Amém. Mas às vezes, há pessoas que necessitam de um auxílio. E que se nós formos chamados para auxiliar alguém, que não venhamos a ir como juízes, mas da mesma forma que o Teu Santo Filho auxiliou aqueles dois discípulos, com amor, com mansidão, e sempre levando aqueles discípulos a voltarem para a Bíblia. Pai querido, nos ajuda para sermos bons servos, nos ajuda para que nós possamos sempre permanecer no Teus santos caminhos. E se por alguma porventura da vida nós venhamos a ficarmos tristes, decepcionados contigo, o Senhor nos ajuda, nos auxilia para que nós possamos voltar para o Teu santo caminho, porque não existe outro caminho, não existe outro caminho a não ser o Teu santo caminho, Pai. Nos ajuda, nos purifica, nos perdoa os nossos pecados, nos batiza com o Teu Santo Espírito, para que a cada dia possamos estar mais e mais apaixonados por Ti. Nos protege, nos concede um dia abençoado na Tua santa presença, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.